Bom, Rafael, então vou pedir aí para quem ainda não te conhece, que você já é uma carinha aí carimbada por aqui, já que é nosso professor já de um bom tempinho aí, se eu não me engano, acho que a gente já tem essa relação desde 2018, é, por aí. E então eu queria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem, porque de lá para cá também a nossa audiência cresceu bastante, então sempre tem gente nova. Tá certo. Bom, meu nome é Rafael Vieira, eu sou formado em psicologia, eu sou daqui de Goiânia também, como a Michele, eu sou formado em psicologia aqui, eu me formei na PUC, na época não era nem PUC ainda, era a Universidade Católica, né? O CG. E isso, CG. E depois disso eu fiz um mestrado em análise do comportamento aplicada. Eu me especializei em ABA e passei vários anos trabalhando com terapia ABA. Mais recentemente, eu tenho feito uma transição para a terapia clínica, né? Trabalhando ainda com análise do comportamento, mas fazendo uma transição da terapia da terapia ABA para a terapia comportamental abrangente, que é uma modalidade de análise do comportamento para a clínica também. E continuo dando aulas, né? Isso eu nunca parei. Eu até nem sabia, o Diogo que comentou comigo, que você estava aí migrando um pouquinho. E eu achei. Vamos aproveitar a oportunidade, apesar que o nosso tema é outro, mas só para não perder aí a oportunidade, já que você está aqui. O que que seria uma terapia abrangente? Sim, Comportamental então, abrangente. isso, exato. Assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão seria uma live inteira, Só né? disso, aham. Mas essa é um modelo terapêutico que ele é mais similar com o que o pessoal chama da terceira onda, né, de terapias comportamentais, assim. Mais similar à arte. Sim, eu acho que se fosse para tentar comparar ele com alguma terapia comportamental, provavelmente a ACT estaria um pouco mais próxima, né? Mas existem diferenças importantes, assim, e Uhum. ele usa muito também da psicologia positiva. Tá. Então você tem o Martin Seligman, né, esses autores principais da psicologia positiva. Então existe um foco nisso, que é um foco em não apenas cuidar do diagnóstico, da depressão, da ansiedade, mas também tentar ensinar e fazer florescer habilidades positivas para a pessoa poder estar atingindo os objetivos dela de vida, propósito, relações sociais e por aí vai. Né? Inclusive é um modelo terapêutico que ele é desenvolvido por um pessoal aqui de Goiânia mesmo, assim, apesar de pegar vários autores de vários lugares, mas o núcleo desse modelo é de Goiânia, assim, com alguns psicólogos comportamentais daqui. Uhum, tá certo, legal, bacana. Então, pessoal, aquilo que eu sempre falo, né, para vocês, só para aproveitar o gancho que a análise do comportamento, a terapia, né, o que as pessoas chamam de terapia ABA, que nos Estados Unidos seria ABA Therapy, e no Brasil se chama de terapia ABA, não é psicoterapia. Então, a ABA não é psicoterapia, mas você pode, a partir da ciência do comportamento, que a ciência você tem que pensar em visão macro, a partir desta ciência, você pode aí ter abordagens terapêuticas para aí sim desenvolver um trabalho psicoterapêutico. Então, são coisas diferentes que às vezes são colocadas todas no mesmo balaio. Então, só aproveitando que nunca é demais a gente fazer essa ressalva. Então, gente, como eu falei para vocês, o Rafael ele já deu aula, tem um módulo aqui dele que é de comportamento verbal, que é muito o que ele estudou no mestrado. Então, ele trabalhou muito, muito com isso. O desenvolver de comportamentos acadêmicos dentro de uma escola nos Estados Unidos, que se utilizava da análise do comportamento. Mas, para que eu tenha o desenvolvimento de habilidades acadêmicas, gente, nós precisamos de ter desenvolvimento de comportamento verbal. E aí, lembrando, para quem não sabe o que é comportamento verbal. Comportamento verbal é como nós, da análise do comportamento, chamamos a linguagem, a fala, para explicar de uma maneira bem simplista, né? Então, ao invés de falar linguagem, comunicação e fala, se chama isso de comportamento verbal.
E aí existe uma teoria desenvolvida pelo Skinner, que chama a teoria de comportamento verbal. Então, quando a gente fala em ensinar fala, linguagem, desenvolver comunicação nos meninos que têm atrasos nessas habilidades, nós que temos essa formação de análise do comportamento e não fonoaudiológica, já que o Rafael é psicólogo, e eu com formação de base em pedagogia, a gente está falando em desenvolver trabalhos sob a ótica da análise do comportamento aplicada. E para a gente poder chegar em tudo isso, em todo esse trabalho, a gente precisa conhecer da população que a gente está atendendo. Então, se a sua população, por exemplo, são crianças com atraso do neurodesenvolvimento, você tem que conhecer dessa população, você tem que conhecer quais são as características. É claro que isso não se sobrepõe ao olhar do indivíduo e à avaliação individual de cada um. O diagnóstico não se sobrepõe a isso. Mas quando você consegue uma tipificação correta de diagnóstico, você já sabe ali mais ou menos o que esperar, qual caminho percorrer, algumas características que são esperadas, alguns pontos de atenção que você tem que ter. Então, é mais ou menos por esse caminho. Por isso que a gente sentiu realmente a necessidade de ter uma pós-graduação focada realmente em estudar os transtornos do neurodesenvolvimento, desde o diagnóstico até a intervenção. Então, assim, em outras lives, a gente já falou com vocês, né? Já trouxe diversos profissionais especialistas para falar. Então, nós temos ali dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, o autismo, os transtornos da comunicação, a deficiência intelectual, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos motores, né? Então, a gente tem outros transtornos. Por que a gente entrou aqui com o TOD? Até, Rafael, você sabe por que as pessoas no Brasil chamam de transtorno opositivo desafiador? Porque, até onde eu sei, o nome correto trazido pelo DSM é transtorno de oposição desafiante. Não sei se é uma questão Sim, de tradução. Então, eu não sei, mas você tem razão. Eu vi esses dois nomes sendo usados e o transtorno opositivo desafiador, ele é muito usado, inclusive em artigos acadêmicos. Teses de doutorado. Então, eu vi os dois nomes sendo usados, eu não saberia te dizer o porquê de onde que veio isso, assim, se foi alguma tradução, mas os dois são muito usados. Uhum. Exatamente. Pois é, então se alguém souber, coloca aí nos comentários. Não sei se talvez a primeira pessoa que começou a estudar isso colocou, e aí assim ficou por uma questão de tradução realmente. Então, por que a gente colocou isso? Eu não sei se você está sozinho, Rafael. Se você ouviu, tocou alguma coisa aí. Ah, não, tem. Dá para outra pessoa pode entender. Não, então beleza. Então, o que acontece, gente? O TOD, vou chamar aqui de TOD, então cada um utiliza só para ficar mais fácil de falar. Mas então a gente tem essas duas nomenclaturas, a gente pode ter tanto transtorno de oposição desafiante, que é o que vai estar dentro do DSM-5, e transtorno opositivo desafiador, que você vai encontrar em outras literaturas também. E aí, o que acontece? Esse não é um tipo de transtorno do neurodesenvolvimento. A categoria dentro do DSM desse transtorno se chama de transtornos disruptivos de controle de impulsos e da conduta. Onde, então, o TOD é um tipo desses transtornos disruptivos de controle de impulsos e da conduta. Então, é importante a gente pontuar isso para que as pessoas possam entender. Mas por que a gente resolveu, eu e o Diogo, quando a gente estava delineando o que a gente ia colocar nessa nova pós-graduação, por que a gente resolveu colocar o TOD? Porque a gente sabe que muitas pessoas às vezes falam que o TOD será que ele é autista e tem TOD? E às vezes eles falam, ele tem TDAH e TOD. Ele tem TOD, TDAH e autismo. Então, às vezes, é comum, né, Rafael, a gente ouvir isso. Não, e na verdade, isso acontece muito. Inclusive, assim, eu gostei muito da ideia, né, de um curso que vai estudar todos os transtornos do neurodesenvolvimento e vai englobar alguns outros transtornos, porque o que a gente vê na prática, e eu já até atendi vários casos assim,
é que muitas vezes uma criança ou, enfim, uma pessoa pode receber diferentes diagnósticos ou vários diagnósticos, assim. Ela pode estar com diagnóstico de TOD em conjunto com autismo. Eu já cheguei a atender uma criança que tinha cerca de 4 diagnósticos diferentes, assim, isso foi nos Estados Unidos, numa das escolas que eu trabalhei lá. Então, assim, é importante, eu acho muito válido vocês estarem ensinando, assim, toda essa diferença, tudo isso, porque pode acontecer que nem você mesmo colocou. Se a pessoa está tratando de um caso, ou até o próprio, né, o próprio filho, assim, alguém da família, enfim, tá cuidando de um caso, e ela fala, essa pessoa tem, sei lá, por exemplo, autismo, né, TEA, foi diagnosticado com autismo, assim. E você está lidando com aquilo com o que você conhece do autismo, com o que você está pesquisando daquilo. Mas talvez, se fosse passar por mais diagnósticos, mais exames e observações assim mais criteriosas, poderia perceber que essa criança pode ter alguns outros transtornos do neurodesenvolvimento ou alguns outros transtornos quaisquer, né, que estão no DSM. E você vai abrir as possibilidades de intervenção, de tratamento, até da própria maneira como você vai lidar com aquela criança, com aquele adolescente, assim, como que é a maneira mais apropriada de estar interagindo com ele, como que ele vai aprender melhor, né? Então, isso acontece muito, assim, na prática de ter diferentes diagnósticos, e o TOD, mais especificamente, é um caso bem interessante, porque o TOD é incomum que uma pessoa, uma criança, ela tenha apenas o diagnóstico de TOD. Geralmente, ele vem em conjunto com ou algum outro transtorno. Assim, o autismo é muito comum, hiperatividade, né? Déficit de atenção e hiperatividade também é muito comum, transtornos de humor, inclusive, e alguns outros, assim. Então, o TOD costuma vir, né, em conjunto com outros transtornos, e quando você vai olhar quais são os sintomas, faz sentido, assim, porque são questões relacionadas a comportamentos opositores, dificuldade de lidar com a autoridade, e isso pode ter uma gama de causas, assim. Exatamente. Então, assim, por isso que a gente quis colocar dentro do penúltimo módulo, que é o módulo de outros transtornos do neurodesenvolvimento, que é até uma categoria que tem realmente outros transtornos do neurodesenvolvimento dentro do DSM-5, a gente resolveu colocar. O módulo ele tem um outro nome, ele é outros transtornos e algumas coisas, alguns tópicos extras, alguma coisa. Agora eu já esqueci de cabeça. Mas a gente resolveu colocar justamente para que as pessoas possam fazer essa diferenciação e realmente. O módulo chama Diagnósticos em Outros Transtornos do Neurodesenvolvimento e Afins. Então, esses afins, justamente por quê? Porque se confundem. Então, muitas pessoas confundem essa questão do TOD, né? Do transtorno positivo desafiador com outros diagnósticos. E às vezes a gente precisa também separar o que é uma consequência do autismo ou é uma consequência do TDAH e que não necessariamente tipifica um novo transtorno. Mas aqueles comportamentos são uma consequência do transtorno já existente. Então, é importante também a gente tá atento a esses pontos. Então, o que a gente tem, gente? Eu vou até pegar aqui pelo próprio DSM, Rafael, e a gente pode ir conversando. O que a gente tem aí de critério diagnóstico? Eu acho que eu dei uma travadinha, mas eu acho que voltou. O que a gente tem aí de critério diagnóstico dentro do TOD, segundo o DSM, que é o manual realmente que vai trazer os critérios diagnósticos, onde todos os profissionais que trabalham com esses indivíduos precisam entender desses critérios diagnósticos, mesmo que você não vá dar diagnóstico, gente. Então, mesmo que você fale assim, eu não dou diagnóstico, eu não. Aí tem a polêmica que a gente já discutiu diversas vezes aqui de quem pode dar diagnóstico, etc. Eu não vou entrar nesse ponto. Mas, mesmo que você não emita documentos com diagnóstico, você não vai emitir um laudo diagnóstico, enfim, não interessa o nome que você vai dar para isso,
é importante que você conheça essas características, uma vez que você trabalha com essa população de crianças e adolescentes. Porque uma vez que você entende sobre essas características, você consegue fazer os encaminhamentos corretos, as intervenções mais apropriadas. E não tem como pensar num transtorno comportamental como o TOD sem pensar em análise do comportamento, em fazer análises funcionais desse comportamento para poder entender. Claro que quando a gente está dizendo isso, a gente não está dizendo que não estão ocorrendo ali reações químicas, neuroquímicas, biológicas ali naquele cérebro. Com certeza estão, e aí as pessoas que estudam o cérebro vão poder nos explicar melhor e trazer ali. Olha, já foi comprovado que indivíduos diagnosticados com TOD têm um maior aumento da substância X ou Y, ou tem um déficit em algum neurotransmissor. Não sei, essa parte eu realmente Eu não tenho é até uma. o forte. Perdão Ah, de interromper, Michelle. Não, eu tenho imagina, até tá uma. bom. Eu tenho até um artigo bem interessante sobre isso que eu li, que eu achei muito bom. Não é falando nada muito específico disso. É Aham. porque até que não existe, né? Quando a gente vai olhar, realmente não Eu existe imagino assim que ainda não, uma. né? Não existe um consenso em né, o que causa, de onde que vem, qual que é o gene, isso não existe. Mas tem um artigo muito interessante, eu acho que eu cheguei até a compartilhar esse artigo com o Diogo, depois você pode até dar uma olhada com ele, Uhum, que ele mostra uma correlação bem alta genética entre TOD e TDAH, né, ou a uhum, hiperatividade, assim. Então, uhum. se os pais da criança eles têm um histórico, um diagnóstico de hiperatividade, a probabilidade que a criança pode vir a desenvolver TOD, ela aumenta consideravelmente, assim, de uma maneira que é estatisticamente considerável. Ah, Então, legal. parece Uhum. haver algum tipo de relação, mas eles não conseguem ainda determinar onde e como exatamente, né? Sim, muitos desses transtornos ainda é muito nebuloso ainda o que a gente tem de dado realmente confiável, que se torne uma evidência científica forte das causas, ou das até possíveis correlações, porque correlação é uma coisa, causa é outra, né? É importante sempre a gente bater nessa tecla também. Mas até as correlações elas são difíceis, né? Mas esse já só de ter de estatisticamente ser um dado relevante já é um bom indício, um bom sinal. Então, gente, dentro aqui do TOD, a gente tem que a gente tem assim como critérios diagnósticos? Você pode ter tanto um indivíduo que tem um padrão de humor mais raivoso, mais irritável, facilmente ele se irrita, ele vai do 8 a 80 muito rapidamente. Quanto a gente pode ter um comportamento mais questionador, mais desafiante, né? Que é aquele que realmente não tem problemas com obedecer regras, tem problemas com figuras de autoridade, vai ser aquele indivíduo que vai ter problemas geralmente com os pais, com professores, com alguma figura de autoridade. E a gente tem também um outro padrão de comportamento que é uma índole vingativa. E todos esses três padrões aí de comportamento, de maneira geral, eles precisam estar presentes aí por pelo menos 6 meses. E aí ele traz alguns pontos, 7 características dentro dessas áreas. E esse indivíduo, para ter um diagnóstico confirmado, a gente precisa completar pelo menos 4 sintomas de qualquer uma dessas 3 categorias que eu falei. Que a primeira categoria seria esse humor raivoso e irritável. A segunda categoria seria esse comportamento questionador desafiante. E a terceira categoria seria essa índole vingativa. Então, a gente tem ali 7 padrões de comportamento dentro dessas 3 categorias. E aí, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente pensa nesse ponto desses comportamentos, né? Então, por exemplo, um indivíduo que frequentemente perde a calma, ele é muito sensível ou ele se incomoda facilmente com as situações, ele é muito raivoso, fica ressentido. A gente só tem que tomar cuidado, e por isso que é muito importante a gente entender sobre o desenvolvimento infantil,
é que uma criança de 5 anos, ela muitas vezes pode ser considerada que às vezes quase todas as crianças de 5 anos de idade, as pessoas podem achar que ela tem TOD, né? O Terrible Two ali, né? A crise dos 2 anos de idade, que são Nossa. crianças que estão se descobrindo e elas estão descobrindo que ela tem vontades, que ela pode, ela começa a ser dona ali do seu próprio nariz, andando sozinha pela casa, fazendo o que quer, não quer ser contrariada. Então, a gente sempre tem que prestar atenção no desenvolvimento infantil, então na idade desse indivíduo. E se a gente estiver falando de um indivíduo com atraso no desenvolvimento, a gente tem que pensar não só na idade cronológica, na data de nascimento dessa pessoa, mas a idade de desenvolvimento, a idade real dessa criança no que tange a desenvolvimento. Que às vezes ela tem 7 anos, mas a linguagem dela, por exemplo, é de 2. O desenvolvimento motor é de 3. Então a gente precisa ouvir, por isso que a gente precisa ter essa colaboração entre profissionais para que a gente realmente possa ter essa visão e levar isso em consideração no momento de se pensar. Olha, não, de fato, tá acima da curva, tá demais, né, Rafael? Porque senão as pessoas, senão a gente vai colocar quase todas as crianças dentro do transtorno. Não, isso que você falou é muito verdade mesmo, porque o TOD, particularmente, o diagnóstico dele é bem assim delicado por causa disso, né? Às vezes tem uma criança que naturalmente ela tem mais comportamentos de birra, né, de desafiadora, assim, com problema com a autoridade. Eu, inclusive, na verdade, muitos transtornos do DSM são assim, né? Que existe uma linha tênue entre a pessoa estar exibindo comportamentos, né, relacionados àquele transtorno, para ela realmente receber um diagnóstico, um diagnóstico oficial de um psiquiatra, de quem for, que ela tem aquele transtorno. O exemplo que eu gosto de dar, que pode não parecer assim, pode não parecer que tem uma semelhança direta com o TOD, mas eu acho que tem, é a depressão. Não porque questões dos sintomas né, e do comportamento. Sim, pelo diagnóstico em si. Exato, porque uma pessoa pode estar assim, mais melancólica, mais triste, ou então acontece alguma coisa na vida dela, né, uma perda, né, alguém da família próximo pode falecer, ou perder um emprego também, ficar desempregado, enfim, várias coisas podem acontecer na vida dela, que ela fica mais melancólica, com esses comportamentos que são caracteristicamente, né, associados ao quadro clínico depressivo. Mas daí, e aí muita gente confunde, fala, tô deprimido, ou então fulano tá com depressão. Mas muitas vezes não é, ela tá até com comportamentos, né, com humor rebaixado, comportamentos que estão relacionados ali à melancolia, à depressão, mas ela não tá com diagnóstico. Então, assim, para você receber um diagnóstico de depressão, de transtorno depressivo, tem todo um critério, que ela tem que ter passado por uma quantidade de meses, assim, ela tem que ter, né, aquelas crises depressivas, e também tem a questão de não poder ter tido alguma razão muito clara, assim, no histórico que pode justificar aqueles comportamentos e por aí vai. E o TOD é da mesma maneira, assim, eu vejo de uma maneira muito similar. Então, não basta que, sei lá, seja uma criança que tenha muitos comportamentos desafiadores, ou que ela faz muita birra, ela responde muitos pais, os professores. Não é só isso, ela tem que exibir esses comportamentos por muito tempo, você até falou aí, né, 6 meses. Então, esses comportamentos têm que perdurar no tempo, por um período de 6 meses. E tem a questão da intensidade também e da frequência. Dependendo da idade da criança, não é simplesmente que uma vez por mês ou de vez em quando ela dá uma birra. É que se ela tiver menos de 5 anos, só para dar um exemplo, assim, eu não vou entrar em detalhes, tem tudo no DSM, mas aí vai ter na aula também, né? Mas só para dar um exemplo, se ela tiver menos que 5 anos, ela tem que emitir esses comportamentos todos os dias, durante 6 meses, para ela receber o diagnóstico e por aí vai. Então, tem a ver com a intensidade do comportamento e tem a ver com o tanto que esse comportamento está perdurando, quanto que ele dura no tempo, né? 6 meses ou mais.
E aí é o que você falou no começo, que os outros diagnósticos se confundem ali com o TOD. É por isso que é um diagnóstico que eu considero ele assim, delicado, difícil de fazer dependendo da situação. Então pode ser que a criança ela tá dando muita birra, tá com muito comportamento assim difícil, agressivo, violento, enfim, aquele quadro que parece ser TOD, assim. Só que às vezes ela tem algum outro diagnóstico que não foi feito ainda, ou que está se confundindo, que ela não está, por exemplo, né, ela não está desrespeitando a autoridade, ou ela não está dando birra, não é porque ela tem TOD, mas é porque há uma dificuldade de comunicação, por alguma outra razão, autismo, por exemplo, né? Ela não está conseguindo se comunicar, por isso que ela está dando um pitizinho ali, uma birra, está quebrando alguma coisa, não é porque ela está desafiando a autoridade por si só, mas é por outras dificuldades, não está conseguindo ter uma comunicação ali com os pais, com os professores. Às vezes a pessoa não é treinada ou não entende muito bem assim de como que é a melhor maneira de lidar, né? Maneiras alternativas de comunicação. Então tem toda essa nuance assim para você fazer um diagnóstico de TOD. Exatamente, ele é um diagnóstico complexo de ser feito, né? Porque você tem que, ao mesmo tempo que você vai por eliminação, não eu não tenho outro transtorno que justifique estes comportamentos, eu também tenho que eliminar condições ambientais que essa criança possa ter sido exposta, a perda de um familiar próximo, uma mudança de cidade, uma mudança de escola, o nascimento de um irmão, enfim, diversas situações que podem alterar o comportamento desse indivíduo. Mas você tem que realmente. Então, assim, aí você vai descartar por outras opções, não é que ele é um diagnóstico que os profissionais vão fazer por exclusão, mas outras questões devem ser avaliadas também. Por isso que principalmente assim, quando as pessoas chegam, ele é autismo, ele é autista, mas ele também tem TOD, porque ele nunca quer fazer, se eu falo para ele fazer uma transição de tarefa para outra coisa, parar de fazer algo que ele gosta para fazer outra coisa, por exemplo, para tomar banho, para sair, ele não quer. Não, mas aí também a gente entra na questão da quebra de rotina, nos comportamentos restritos, nos interesses restritos que a gente tem dentro do autismo. Então, você tem outras coisas que vão justificar esse problema de comportamento. Então, a gente Sim, precisa estar atento a esses pontos. E outra coisa também que o próprio DSM traz é que os indivíduos com TOD, eles têm muito mais chance de desenvolver ansiedade ou transtorno de conduta, que é um outro transtorno, que ele seria mais sério que o TOD, porque ele já envolve a destruição de propriedade, destruição de coisas, agredir outras pessoas. Então, às vezes, ou um indivíduo ele começa com TOD, ele vai para um transtorno de conduta, ou ele tem TOD, não evolui para um transtorno de conduta, mas tem uma ansiedade, depressão na infância. Então, esses são temas que e também pode acontecer também muito no autismo, principalmente os autistas aí mais leves, nível 1 ali do DSM, né? Também chamados mais popularmente de autistas de alto funcionamento ou Asperger, né? O pessoal vai só mudando os nomes e cada pessoa é gente que lute, né? Nas explicações. É, mas esses indivíduos também são associados com altos níveis de ansiedade e depressão. Então, esses são pontos que eu também quero colocar na pós-nova, a questão da ansiedade na infância, a depressão na infância. Lá nesse outro módulo, também são pontos que a gente vai colocar, porque eu acho importante ter essas identificações e principalmente que as pessoas possam ver os sinais. Porque vendo os sinais, aí a gente entra numa seara assim, muito perigosa, né? Porque ao ver os sinais, a gente pode evitar muitas coisas ruins, que eu não gosto nem de falar. Eu não teria sangue para trabalhar nessa área, porque eu realmente não aguento, meu emocional não é bom o suficiente para trabalhar com essas questões, mas que os profissionais, eles precisam saber, pelo menos, identificar
para fazer o encaminhamento correto. Você tem algum ponto, Rafael, que você já tenha visto na prática essa questão da depressão, da ansiedade? Não, não, mas só antes de falar sobre isso, que eu queria fazer um parênteses disso que você falou, que é muito importante mesmo, essa questão da pessoa, mesmo que ela não seja alguém habilitada a dar um diagnóstico oficialmente, mas é muito importante para várias razões, para poder fazer um encaminhamento apropriado para o profissional correto, mas também porque muitos desses transtornos, existe isso que você falou, que quanto mais cedo você conseguir identificar aquilo, né, é uma questão de prognóstico, quanto mais cedo você conseguir identificar o transtorno, você conseguir identificar, você não precisa nem dar um diagnóstico, mas só de você saber, até porque dependendo de onde você está, dependendo da idade da criança, você não dá um diagnóstico ainda. Ela tem, né, digamos assim, ela está entre parênteses com a possibilidade de ter aquilo. O diagnóstico oficial vai vir depois de uma certa idade. Mas é muito importante começar o tratamento cedo. O TOD, ele funciona de uma maneira similar ao TEA. Que quanto mais cedo você começar uma intervenção, né, e aqui a gente está falando de terapia ABA, assim, quanto mais cedo você começar a terapia ABA com essa criança, que ela tem TOD, ou no caso do TEA também, melhor vai ser o desenvolvimento dela dali para frente, melhor vai ser o aprendizado dela, e melhor vai ser esse prognóstico de maneira geral. Mas o que você. Agora voltando para essa pergunta, né, da ansiedade e depressão. Não, isso tem demais. Inclusive, Michele, só fugindo um pouquinho assim, né, desse assunto do TOD, mas eu ando lendo que o índice de ansiedade e depressão nos últimos, eu acho que 10 a 20 anos, tem aumentado de maneira muito, muito alarmante em crianças e adolescentes, ou naquela adolescência, início da adolescência, final da infância, começo da adolescência, assim. 11, 12 anos E ali. sim, sim. Então tá uma questão muito muito presente, né, da vida das crianças e tudo mais. E se a criança já tem um diagnóstico, ela já tem algum tipo de questão especial ali de desenvolvimento, que muitas pessoas não sabem lidar com aquilo, porque nunca aprenderam, né? Nunca, enfim, a pessoa nunca passou por uma aprendizagem para entender aquele transtorno, para entender a maneira como aquela criança se comunica, se interage com as pessoas. Então a criança já está passando, já existe um perigo dela desenvolver ansiedade, depressão. E ela já tem dificuldade de comunicação com as outras pessoas, porque elas não entendem ela, tem dificuldade de entender ela. Então, isso vai só se multiplicar, assim. A probabilidade que ela possa vir a desenvolver níveis, assim, preocupantes de ansiedade, de depressão, ela vai aumentar muito. É muito perigoso isso mesmo. Eu já vi isso, eu trabalhei aquilo que você falou que você não teria, né, Sim, emocional para sim. trabalhar assim por isso. Eu já trabalhei em escolas que chegaram assim nesse ponto, que as crianças passaram por muito tempo sem receber o tratamento adequado, que não tinham assim essa rede de apoio, então chegou num ponto já bem difícil, assim, já na adolescência, no começo da vida adulta, depois de muitos anos sem receber um diagnóstico certo, um tratamento correto, um atendimento, né, ali com carinho, com atenção. Então, isso acontece muito. Depressão é uma coisa que eu vi muito nessas escolas, né, que na verdade não chegavam nem a ser escolas, assim, era uma escola de educação especial mesmo, então não era uma escola de inclusão, Uhum. eram salas de educação especial que tinham apenas crianças com diagnóstico, e a quantidade de adolescentes ou já entrando na vida adulta com depressão era muito alto mesmo, assim, infelizmente isso acontece. E o que eu penso é que o seguinte, com o aumento, primeiro que a gente tem cada vez mais tipificações de transtornos. Então, a gente tem cada vez mais tipificações, né? Eu e o Diogo, a gente estava até conversando hoje que eu acho que burnout, por exemplo, né? Que é a pessoa que trabalha demais e tem uma exaustão muito grande, aí vão ter lá os critérios diagnósticos do burnout, mas o burnout, ele tá até dentro se eu não me engano, ele estava falando de classificações de doenças do trabalho, ele estava me trazendo umas questões nesse sentido.
como a área dele dentro do direito sempre foi muito direito do trabalho constitucional, então ele estava trazendo essa questão do burnout. Então, assim, cada vez mais a gente está tendo o quê? Uma maior tipificação de transtornos. Cada vez mais instrumentos de avaliações diagnósticas, avaliações de triagem, que nos ajudam a fazer diagnósticos ou nos auxiliam. São instrumentos, são ferramentas que nos auxiliam no processo diagnóstico. Cada vez mais, esses indivíduos também, que bom, estão tendo oportunidade de intervenção. Então, por exemplo, dentro do autismo, daqui a 10 anos, a gente vai ter indivíduos com um prognóstico muito melhor do que os indivíduos que foram diagnosticados há 10, há 20, 30 anos atrás. Você tem um prognóstico maior, você tem um maior nível de compreensão desse indivíduo com relação ao seu próprio diagnóstico, uma compreensão, porque esse indivíduo teve mais intervenção, ele teve mais chance de intervenção do que quem foi diagnosticado há 30 anos atrás. Com isso, ele tem mais chances de entender processos que ocorrem com ele. Pode ser de discriminação, de exclusão, de chacota, de bullying na escola, de uma série de situações. Isso, consequentemente, acaba desencadeando questões de ansiedade e de depressão. Então, vai virando ali uma bola de neve. Então, eu acredito que esse número de ansiedade e depressão, a gente está falando aqui só das crianças e dos adolescentes, nós nem estamos falando na perspectiva dos adultos. Ele tende a só aumentar. Então, a gente precisa saber olhar esses sinais para que a gente possa realmente fazer as intervenções corretas. E assim, né, o último caso que eu vi, por exemplo, de tiroteio nos Estados Unidos foi no ano passado. Vocês acham que aquele menino, aquele adolescente, ele estava bem emocionalmente? Ele não estava bem emocionalmente. Ele era um indivíduo extremamente que tinha sérios problemas emocionais. Se eu não me engano, acho que foi ano passado, em 2021, eu tenho quase certeza. Eu não fiquei sabendo desse caso, Michele. Teve um daqueles, sabe? Daqueles de escola. Uhum. Eu esqueci o estado que foi, mas eu acabei vendo ali na minha timeline do Facebook, como às vezes eu acompanho notícias internacionais, eu acabei vendo. E dessa vez, inclusive, até os pais foram presos. Então, foi um caso, assim, que chamou bastante atenção, porque acho que foi uma das primeiras vezes que os pais foram presos e foram presos tão imediatamente. Agora eu realmente esqueci o estado. Mas então, a gente já tem que pensar lá na frente dessas questões, né? Dessas questões emocionais que precisam ser trabalhadas. Então, a gente precisa entender sobre isso. Senão, a gente não vai achar que tá tudo bem. Aí ele é assim mesmo. E eu acho que eu estava pensando agora sobre isso que você estava falando, e eu acho que uma parte muito, muito importante e que às vezes não é muito discutida, ou pelo menos não é discutida na mídia, né, mais popular, assim, nos veículos de jornalismo e tudo mais, é o aspecto cultural. Porque você tem os profissionais, o pessoal aqui que... Você tem os pais, né, que buscam entender o que está acontecendo. Você tem os profissionais que trabalham com isso, que são treinados, que aprendem. Mas e a sociedade? Né? Porque aquelas crianças, adolescentes e posteriormente adultos, eles estão inseridos numa cultura, numa sociedade. Eles vão estar interagindo com as outras pessoas. E essa questão... que você está falando que uma criança que nasceu há 20 anos atrás, uma criança que nasceu hoje, né, o prognóstico dela vai ser melhor, eu acho que um pilar, um aspecto fundamental para continuar havendo melhoria para essas crianças e para as que ainda vão nascer é ter uma conscientização maior da sociedade mesmo, e aí parte da mídia, do jornalismo. Eu fico assim, estarrecido às vezes... que eu assisto muito YouTube, eu gosto muito de YouTube. Geralmente eu assisto minhas notícias, quando eu tô ali pelo YouTube eu já vejo. E aí eu vejo uma notícia que às vezes até vira meme de uma pessoa que fez uma coisa que parece à primeira vista uma coisa meio absurda, uma briga,
ou uma ofensa, e aí todo mundo começa a noticiar aquilo. Mas quando você vai aprofundar um pouquinho mais, assim, 1 centímetro para baixo da superfície, você vê que às vezes aquela pessoa ela estava tendo um surto psicótico, às vezes, ou ela tem algum diagnóstico, algum tipo de falta de compreensão, né, pelo que ela estava passando, por que aquilo aconteceu, né? Isso acontece muito com diagnósticos de esquizofrenia, mas acontece com outros diagnósticos também, com crianças, com adolescentes e com adultos. E a mídia não divulga aquilo, não busca entender, não sabe. Quando a gente que entende um pouco mais e vai procurar saber, a gente acaba descobrindo. Mas uma pessoa que está assistindo aquilo, que não é um profissional, não tem ninguém na família, não entende, não sabe de nada, ela passa batido. Aí ela encontra assim na rua, ela vai reagir de maneira hostil, agressiva, não vai, né, buscar entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Pessoas moradoras em situação de rua, por exemplo, isso acontece muito também, que a pessoa tem um diagnóstico, tem um transtorno, mas não teve ninguém para dar apoio ali para ela, e acaba indo, infelizmente, morar na rua, assim, e ninguém entende, ela vê ela, nossa, né, o que ele está fazendo ali, por que ele está, enfim, gritando, brigando ou fazendo alguma coisa, mas não busca entender. Então, eu acho que fundamental para a gente começar a dar um futuro melhor para todo mundo, assim, é ter esse aspecto de realmente assim de cultural, né, social, conscientização da sociedade, e aí eu acho que perpassa pelo jornalismo e pela mídia, que tem estado bastante ausente. Assim, se você não procura um jornalismo especializado que está falando sobre saúde mental, sobre essas coisas, você realmente é muito difícil de achar, assim. Sim, e principalmente esses temas mais específicos, né? A esquizofrenia, por exemplo. E assim, acaba que as notícias hoje em dia têm sido tomadas desde o início da pandemia, a pandemia, e esse ano agora guerra e política, né? Então, assim, no Brasil especificamente vai ser guerra e política, por ser um ano eleitoral. Então as pessoas ficam Sim. bem tomadas, o grande público, né, que é o público do sofá, é o público, né, da minha mãe, por exemplo, do meu pai, são pessoas que assistem a TV aberta, né, eu realmente eu sou igual você também, eu vejo pelo YouTube ou o feed do Facebook, então às vezes aparecem certas notícias, não porque eu vi, mas apareceu ali no meu feed, por algum motivo os algoritmos explicam. O algoritmo. Exatamente. E aí aparece, eu acabo sabendo, mas a grande maioria das pessoas não sabem. E o que que acontece? E hoje, assim, fazendo uma análise, assim, que às vezes eu brinco, eu fico escutando fofoca para eu distrair minha cabeça, porque você precisa ver umas futilidades. E cada vez mais eu tô vendo que tá tendo menos espaço na mídia, agora que você falando, está tendo menos espaço para programas de saúde. Então, por exemplo, há anos atrás na Globo a gente tinha o Bem-Estar, mas que falavam muito de questões fisiológicas. Uma pressão alta, que também é importante, mas questões assim de saúde mesmo. Hoje eu tô achando que essa produção de conteúdo, ela tem vindo mais das pessoas da internet, de perfis da internet, né, do Instagram, dos produtores de conteúdo, seja do Instagram, seja do YouTube, que estão criando conteúdo sobre esses assuntos. E aí as pessoas se abastecem dessas fontes. Mas na grande mídia, via de regra, a gente não está tendo muito espaço na televisão para essas questões diversas. Às vezes, quando a gente vê, tá atrelado a alguma tragédia, alguma coisa, mas ela não tem um fim educativo, ela tem um fim mais midiático de mostrar uma tragédia, e não um fim Hum. educacional. Então, eu acho isso bem ruim. Então, a gente precisa poder aprender mais sobre isso. E outro ponto que as pessoas que trabalham na área, sejam da saúde ou seja da educação, elas sempre querem empurrar pro médico. E não adianta que o médico, gente, ele não entende de tudo só porque ele é médico. E não necessariamente você vai pegar um médico bom, mesmo que você esteja pagando no privado. Então, você tem que saber.
Não adianta você usar esse argumento de que eu não fui preparado para isso. Então, quem é da escola e fala assim, mas eu não tive essa formação na faculdade. Quem é psicólogo fala assim, mas eu não tive essa formação na faculdade. Ok, você não teve, mas você tem a chance de agora você ter. Se você trabalha com essa população, você precisa de saber. Você não pode mais ficar jogando a responsabilidade para o outro. E o seu senso de autorresponsabilidade do que eu posso fazer. Então, às vezes, eu brinco que certas coisas ali eu não vou estudar, eu não vou me aprofundar, porque eu não dou conta de tudo. Senão, eu que vou ficar realmente com síndrome de burnout, eu vou ficar com ansiedade mais acima ainda, vou ficar com a minha compulsão por doces mais ainda acima, porque alguém tem que fazer aquilo ali, alguém tem que ir estudar sobre aqueles outros assuntos, porque eu sozinho não vou conseguir dominar todos os assuntos. Você sozinho, você não vai conseguir dominar todos os assuntos. Mas a gente precisa ter o nosso senso de autorresponsabilidade, que a gente precisa realmente, às vezes entra spammers. E aí a gente precisa tirar a gente precisa aprender sobre esses temas para que a gente possa estar preparado para lidar com essas situações, chamar a atenção dos pais, fazer os encaminhamentos necessários. Então, a gente não pode mais jogar isso pro você espera o médico, você espera o médico. Você vai lá que o médico vai resolver. Eu não posso fazer nada, tem que ser o médico. Então, isso é um grande problema. A gente não pode ter mais esse discurso e esse pensamento. A gente precisa ser ativo no nosso processo de aquisição de conhecimento e a gente não pode realmente delegar para o outro, né? Principalmente hoje em dia tem uma facilidade tão maior, né, de acesso à Sim. informação, assim. Antes você Eu tinha que lembro que quando... carta. Sim, eu lembro que antes da faculdade, que mal tinha internet direita, nossa, se eu queria aprender algum tópico específico era muito difícil, tinha que conseguir achar o livro, encomendar, às vezes não tinha como. Hoje em dia qualquer assunto, qualquer algum transtorno bem específico que você queira entender melhor, saber melhor, é tudo acessível pela internet, dá para pesquisar, dá para procurar, tem muito material, muito curso, como você mesmo falou, muitos criadores de conteúdo, né, que estão aí nas redes sociais, é só procurar, né, é só dar uma peneirada, saber achar, saber procurar, sim, mas com certeza, eu concordo. Buscar diversas fontes, buscar diversos vídeos. Então, tem muita coisa que dá para vocês realmente se apropriarem do conhecimento. Então, é esse o nosso papel aqui, enquanto criadores de conteúdo, uma empresa que trabalha com criação de conteúdo, a gente sempre trazer conteúdo de qualidade nos diversos formatos, em podcast, em blog, em Instagram, são trocentos mil conteúdos todos os dias, e você tem que correr atrás da informação. A gente já está te dando aqui mastigado, você quer mais mastigado ainda numa ordem, com material, com apoio, beleza? Você vai ter que pagar por um curso pago, porque isso tem um custo. Então, não tem jeito, todo mundo tem conta para pagar. Então, a gente precisa realmente ter esse caminho. Então, assim, esse seria o recado que a gente queria trazer para vocês. Então, assim, recapitulando, a gente vai ter uma aula dentro da pós-graduação em análise do comportamento, que é a análise do comportamento aplicada ao TOD. Que isso já fazia parte de um módulo que se chama Tópicos Atuais em Análise do Comportamento, que é a aplicação dessa ciência em diversos contextos, assim como a gente teve o pessoal profissional que gravou sobre gerontologia comportamental, que é a utilização da aba com os idosos, no esporte, na área fitness, na área de alta performance, ao autismo, ao TDAH, no ensino de habilidades sociais, socioemocionais. Então, são aí mais de 12 aulas que a gente tem dentro desse tópico. Só que dentro da nova pós-graduação, da pós-graduação em transtornos do neurodesenvolvimento, do diagnóstico à intervenção, vai ter um módulo onde a gente vai falar sobre o TOD, porque às vezes ele
ocorre há uma co-ocorrência dele com outro transtorno, ou a dúvida se é uma coisa ou se é outra. Então, é importante a gente poder trabalhar e trazer essa questão aí do TOD, tanto na questão do diagnóstico quanto na questão de intervenção. Porque a gente vai ter módulos onde cada módulo é um transtorno diferente e tem um outro módulo que é um módulo só de intervenção. E aí a gente traz diversos profissionais, um fonoaudiólogo, um psiquiatra, um neuropediatra, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, diversos profissionais para falar cada um na área que melhor lhe compete e que faz parte da sua área de atuação dentro de cada um desses transtornos. E aí a gente vai, com certeza, pegar a aula aí do Rafael de análise do comportamento, porque a análise do comportamento seria uma opção de tratamento, de intervenção para o TOD, por exemplo. Tá certo? Quer acrescentar mais alguma coisa, Rafael? Não, não, só pegando que você falou, né, da análise de comportamento, e sim, com certeza. Inclusive, a análise do comportamento, ela, para a intervenção no comportamento em si, né, aqueles comportamentos agressivos, violentos, desafiadores e tudo mais, a ABA é um dos tratamentos mais indicados, que mais tem um índice bom de melhora, assim. Então, com certeza, essa aula vai ter um foco bom na parte do tratamento também, utilizando a aba, análise de comportamento aplicada. Exatamente. A gente vai fazer essa ponte aí, essa dobradinha aí entre uma pós e outra, porque acaba que se, né, a gente acabou fazendo essa correlação, porque a gente começou com a ideia de mostrar a aplicabilidade da ciência do comportamento para diversos contextos e não como um método enrijecido, não como um método para autismo, mas sim como uma ciência onde dela nós podemos ter diversas aplicações. Inclusive, a gente pode fazer uma aula de análise comportamental clínica, hein, Rafael? Sim, com Vamos, certeza. vamos Com certeza. Se o conversar. pessoal se interessar, nossa, tem muito, como eu falei no começo, dava para falar uma aula inteira sobre isso. Não, dá para falar trocentas horas, né? Não é o Nossa. nosso, não é a nossa preparação dentro da análise do comportamento, mas é uma área de aplicação dela. Então, é importante a gente mostrar a aplicabilidade dela dentro do contexto clínico. Isso na pós de aba, tá, gente? Então, é importante. Vamos, já coloca aí na sua listinha de afazeres, já vou falar com o Diogo já, que eu acho que vai ser Sim. legal. Assim como a gente trouxe as diversas aplicações, a gente trazer essa também. Porque tudo a gente está querendo mostrar a ciência e a aplicabilidade dessa ciência e formar um profissional que ele seja capaz realmente de entender a ciência e aplicar ela nos contextos ao qual ele é necessário. E aqui a nossa pegada desde a pós de análise de comportamento sempre foi focada em crianças e adolescentes com atrasos do neurodesenvolvimento. Então, nada melhor para completar do que a gente vir realmente com uma pós-graduação, que aí sim fosse para trabalhar apenas os transtornos do neurodesenvolvimento, para que as pessoas possam entender de critérios diagnósticos, de avaliações, desde realmente do diagnóstico até a intervenção. Então, tá aí, né? Dessa live, então, nasceu mais uma aula. É assim, a gente vai colocando aulas e aulas, os alunos que lutem E para estudar. só um E negocinho, Michele, eu só queria falar que esse método multidisciplinar de vocês é muito, muito, muito importante, muito válido, porque o que às vezes você acaba vendo é uma pós que foca ou só na análise do comportamento, ou então uma pós que foca só na parte da neuro, né, na parte das neurociências. Então, ter a perspectiva multidisciplinar vão formar pessoas muito mais capacitadas para estar discutindo aquilo, entendendo aquilo e trazendo essas mudanças mesmo, mais estruturais a nível de sociedade, assim. Então, eu acho bem válido essa aposta multidisciplinar de vocês. sim, essa ideia realmente. Dentro da análise do comportamento, o pessoal tem falado muito sobre isso, né? De colaboração interprofissional, né? Os bons profissionais, né? Os profissionais que realmente conseguem colaborar ativamente, que são poucos, aliás. Mas assim, tem um livro que eu gosto muito, tem tempo que a gente não conversa, mas que é o
se chama ABA para fonoaudiólogos, ABA for SLPs. E aí são uma série de artigos. Mas o primeiro capítulo ele é muito legal porque ele fala sobre as formas de times que nós temos. E aí que podemos ter times multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. Então, nos transdisciplinares, uma área ela vai fundindo uma com a outra e você vai havendo realmente os profissionais atuando em conjunto, não se preocupando com, eu estou no limite legal ali, isso aqui é meu papel, não é meu papel, ou essa fragmentação do seu paciente, do seu cliente, mas sim no resultado final, no bem-estar final do seu cliente, do seu paciente, do seu aluno. Então, elas defendem muito essa ideia e cada capítulo era escrito por um analista do comportamento e um fonoaudiólogo. Mas eu brinco que essa ideia valeria ali, eu poderia ter um analista de comportamento e um terapeuta ocupacional, um analista de comportamento e um médico. Então, assim, a gente pode ter diversas coisas. Então, é realmente... Ninguém faz grandes mudanças sozinho, ninguém faz ciência sozinho. E também ninguém consegue resolver todos os problemas de um indivíduo sozinho. É realmente a colaboração interprofissional. Só que a gente sabe que na prática as pessoas não vão ter acesso a isso, porque dificilmente, e eu sempre falo realmente as coisas, né? Não fico dourando a pílula. Dificilmente as pessoas vão ter acesso a outros profissionais que vão querer fazer trocas. Isso aí, assim, com base no que os alunos contam, nas histórias que eu recebo no direct, todos os dias, eu vejo que dificilmente essas pessoas vão ter acesso a um fonoaudiólogo que vai querer parar para te explicar certas coisas, um terapeuta profissional que vai querer parar para te explicar certas coisas. Então, se você pode conseguir essa formação com esses profissionais em outro local, onde você vai ter realmente uma formação completa em diversos profissionais trazendo aí essas questões para vocês. Então, o conhecimento está aí e, né, adquire ele, vai atrás dele, quem quer, quem pode, né, uma série de questões, mas é fundamental, uma questão de prioridade e de foco. Então, a gente precisa realmente ter aí esses pontos, né? Bom, acho que é isso tudo, então, que a gente tinha para falar. Muito obrigada, Rafael. Sempre muito bom falar com você. Tinha um tempão que a gente não se falava, acaba que você acaba falando mais com o Diogo. Já vou passar para ele, que a gente já tem mais uma aula aí para engatilhar. Se não bastasse as 3 que você vai gravar amanhã, já uma aí para você colocar em produção na sua lista. E é isso, gente. Muito obrigada por todo mundo que estava aí com a gente. Obrigada, Rafael, por ter vindo aí, aceito o nosso convite de última hora. É sempre um prazer. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.